Selic a 15%. Muita gente me pergunta, pô, mas ainda vale a pena investir em fundos imobiliários com juros tão altos? Ou é melhor correr para um CDB e garantir aquele rendimento sem risco? Para você ter uma ideia, com a Selic a 15%, um CDB que te renda aí 100% do CDI pode te pagar mais de 1% ao mês. E os FIIs? Será que eles conseguem competir com isso? No vídeo de hoje eu vou te mostrar as contas, meu amigo, os resultados de cada um para você escolher bem e não cair em nenhuma cilada. Só que para você escolher bem, você precisa conhecer os prós e os contras de cada um. Então fica aqui comigo, se inscreve no canal, porque é exatamente isso que eu vou trazer aqui para você hoje. Todo mundo que eu converso que investe em renda fixa me fala isso. Mas, Roberto, se eu pegar um bom fundo imobiliário aí de tijolo, ele vai me pagar 8, 9%. E se for para um fundo de papel, pô, vai pagar 10, 12, mas tem um risco maior. E com a Selic em 15%, pô, se eu pegar um CDB até de liquidez diária, que renda 100% aí do CDI, eu vou receber 15% praticamente e sem risco. Que caramba que eu vou fazer com fundo imobiliário? Tudo bem, isso não é nenhuma mentira mesmo. De fato, com a Selic em 15%, os ativos de renda fixa ficam bastante atrativos. Só que a gente precisa ponderar outras variáveis antes de cravar o que vale mais a pena. E para isso a gente vai traçar um comparativo de rentabilidade de um CDB que renda 100% do CDI com fundos imobiliários. E quando eu falo fundos imobiliários, não é um fundo imobiliário, é a rentabilidade de uma carteira diversificada de fundos imobiliários, especialmente de tijolo. Então bora lá, a primeira coisa que a gente vai verificar aqui é que os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, pelo menos por enquanto. E os rendimentos do CDB é renda tributável, você paga IR. E qual é esse imposto? Se você for investir em CDB, quanto que você vai pagar de imposto de renda? Existe uma tabela regressiva para isso. Então vamos lá, se você investir por até 180 dias, você vai pagar 22,5%, é uma pancada. Aí se você deixar o seu dinheiro investido lá um pouco mais, de 181 dias a 360 dias, você vai pagar 20%. De 361 dias a 720 dias, você vai pagar 17,5%. E acima de 720 dias, você vai pagar a alíquota mínima, que é 15%. Então, para a gente traçar aqui o nosso comparativo de rentabilidade entre CDB e uma carteira de fundos imobiliários, a gente vai simular aqui um investimento de R$100 mil durante um ano em cada um deles. Bom, o CDB a gente já sabe quanto rende. Como a Selic está em 15%, um CDB que renda 100% do CDI vai te render 14,90%. Agora, com relação ao rendimento da carteira dos fundos imobiliários, vamos assumir aqui que a carteira tem uma rentabilidade de 9% ao ano, o que é muito comum, é muito tranquilo você encontrar fundos de tijolo pagando isso atualmente. Então vamos lá, eu vou colocar o cálculo aqui na tela. A gente investiu então R$100 mil em CDB, em fundos imobiliários, pelo período de um ano com as condições de hoje. Então aqui nos fundos imobiliários, a gente vê aqui um rendimento de 9%, que é o que a gente estabeleceu, isento de imposto de renda e com correção automática pela inflação, já que todos os contratos de locação dos fundos são corrigidos tanto pelo IPCA quanto pelo IGPM. Então aqui a gente tem uma rentabilidade líquida de R$9 mil. Saldo ao final do período de um ano de R$109 mil. Já o CDB, que renda 100% do CDI, vai nos render aqui 14,90%. E aí você paga imposto de renda, então a gente vai ter que deduzir 17,5% sobre o rendimento. E aqui a gente tem que descontar a inflação, descontar o IPCA. Porque se você consumir todo o rendimento, é um erro muito comum que as pessoas cometem, você vai perdendo o poder de compra com o passar do tempo. Então, descontando aqui os 4% do IPCA, e foi mais de 4, tá? Mas vamos considerar 4 aqui. Resulta em um rendimento líquido de R$ 11.800,80. Bom, então em um ano, nas condições de hoje, a gente tem uma clara vantagem aí para o CDB, que em um ano rendeu R$ 2.800,80 mais do que a carteira de FIIs. Aí você vai me falar, tá vendo? Não compensa fundos imobiliários, cara. Calma, deixa eu colocar mais elementos nessa conta e aí você me fala se compensa ou não depois de tudo que eu te mostrar aqui. A renda fixa está muito atrativa agora com a Selic em 15%, certo? Certo. Só que a Selic não vai ficar em 15% por muito tempo, porque nenhuma economia suporta pagar juros nesses patamares por muito tempo. Então agora vamos imaginar o seguinte cenário, que é o mais provável de acontecer daqui para frente. Imagine que nos próximos anos o governo comece a baixar esses juros para aquecer aí a economia, para dar uma retomada, e que daqui a 5 anos
a Selic esteja 9% ao ano. Vamos ver como é que fica esse cálculo? Você pode reparar que já inverteu o cenário. A carteira de fundos imobiliários já está rendendo um pouco mais que o CDB, R$ 1.872 em um ano, nessas condições, nesse cenário. Só que agora eu vou trazer um outro elemento para esse cálculo, que é o que acontece na prática e que vai fazer você refletir. Se liga só. Nesse nosso cenário, que é a mesma janela de um ano, só que daqui a 5 anos com esse cenário diferente, além da Selic ter baixado, acontece outro fenômeno que é o seguinte: os fundos imobiliários vão se valorizando ano a ano e o seu yield on cost vai aumentando. Então, se o seu rendimento no primeiro ano, no ano que você começou a investir, era de 9%, no quinto ano, possivelmente, você já esteja recebendo 11% aí de dividendo frente ao que você pagou pelos FIIs 5 anos atrás. Isso é o yield on cost. E aí, nesse cenário, a coisa já reverte totalmente para o lado dos fundos imobiliários, que passam a render mais que o CDB aí, com uma vantagem de R$ 3.872. Mas só para ficar claro, daqui a 5 anos, o seu yield on cost vai estar em 11% e a Selic vai ter caído para 9%? Não tem como saber, isso aqui é só uma simulação. Mas uma coisa é certa, a Selic vai cair porque ela precisa cair e o yield on cost da sua carteira de fundos imobiliários vai ser maior. Só não dá para a gente cravar quanto. E detalhe, quem investe para longo prazo, para ter renda passiva, não investe por 5 anos. A gente investe a vida inteira para ir acumulando mais patrimônio, para que esse patrimônio nos gere renda. Então, por quanto mais tempo você investir, mais as vantagens dos fundos imobiliários aumentam frente ao CDB. Porque a Selic vai subir e vai cair conforme o andar aí da carruagem, e com os fundos imobiliários, como você vai seguir comprando aí ao longo dos anos, você vai ter um dividendo cada vez maior na sua carteira frente aos dividendos que os FIIs estão pagando atualmente, porque você já veio construindo esse preço desde lá de trás. E aí você pode pensar o seguinte: pô, beleza então, tá fácil. Eu fico na renda fixa enquanto a Selic estiver alta, para aproveitar aí esses bons juros, e depois que a Selic cair, eu vou para os fundos imobiliários e está tudo resolvido. Só que não é tão simples assim. Porque os fundos imobiliários de tijolo, especialmente, eles se desvalorizam, eles ficam mais baratos quando a Selic está alta. E quando a Selic começa a cair, esses fundos imobiliários de tijolo começam a subir de preço. Então você até pode montar uma carteira de fundos imobiliários quando a Selic cair, que você achar que não está mais interessante o CDB e que agora está interessante os fundos imobiliários. Só que você vai pagar caro e o seu yield on cost no futuro com certeza vai ser muito menor do que o yield on cost de quem entrou no fundo quando a Selic estava alta, pagando barato aqui no fundo imobiliário. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que FII é que é bom e CDB é ruim? Não. Vai depender do seu objetivo e por quanto tempo você quer investir. Se você for investir para longo prazo, para ter uma carteira previdenciária, para te gerar renda passiva, com certeza o FII vai te trazer um resultado muito maior que o CDB. Agora, se o seu objetivo é investir por uma janela específica de tempo, por exemplo, eu vou investir por 2 anos, aproveitando essa Selic alta, porque depois eu vou resgatar tudo para construir uma casa, para fazer uma viagem, enfim. Aí CDB com certeza é melhor do que uma carteira de fundo imobiliário. Porque fundo imobiliário é renda variável, você precisa lidar com essa volatilidade. E se você for resgatar daqui a 2 anos, você corre um sério risco de rolar uma crise imobiliária justo no momento que você for precisar resgatar, e aí você vai ter que vender num prejuízo pesado. E cara, te falo, acontece. Parece que as crises escolhem os piores momentos ali para aparecer. Então, para esse cenário que você vai investir por um tempo e resgatar ao final do período, CDB é boa, porque você não corre o risco de tirar menos do que você investiu. A sua rentabilidade ali é garantida. Então, o resumo da história toda aqui. Longo prazo, fundo imobiliário vai te trazer mais resultado, porque a Selic não vai ficar alta a vida inteira e o seu yield on cost vai aumentando. Curto prazo, aproveitando essa Selic a 15%, CDB vai trazer mais resultado para você. Perceba aí que investir é algo muito pessoal, cara. Por isso que eu não posso indicar nada para você. Porque o meu objetivo é um, o meu perfil de investidor é um, a minha tolerância para risco é uma e cada um tem a sua. Olha, tem muitas pessoas que eu ajudo, inclusive, que ela não aguenta ver lá no home broker o ativo dela pulando de R$ 95 para 86, depois para 98, depois cai para 92. Eu falo, para de olhar isso aí, pô, deixa o tempo trabalhar. Só que a pessoa não consegue, ela fica maluca, rói tudo quanto é unha. Quando a ação cai, ela quer vender. Eu falo, por favor, não vende nada. É uma loucura.
Para essas pessoas em específico, eu até oriento, falo, olha, para você manter a sua sanidade mental, para manter a sua saúde e conseguir seguir investindo, vai para a renda fixa. E tá tudo certo, é isso mesmo, cada um tem um perfil. Antes de encerrar esse vídeo, eu preciso te falar o seguinte, o escopo desse nosso vídeo foi comparar o CDB com uma carteira de fundos imobiliários para te mostrar a rentabilidade de um e de outro, com cenários diferentes, dentro da mesma janela de tempo. Mas se você for investir para longo prazo, para viver de renda, para construir uma renda passiva, você precisa montar uma carteira diversificada. Não só com fundos imobiliários, não só com CDB. Você tem que montar uma carteira com ações, com fundos imobiliários, ações americanas e CDB. Mas CDB para quê? Para você ter ali a sua reserva de emergência e também ter uma reserva de oportunidade para você poder comprar um pouco mais forte ali no meio de alguma crise ou quando algum ativo baixar bastante. Então essa diversificação, esse beabá bem feito, com critério, é que vai fazer você chegar à sua liberdade financeira. Além de muito trabalho e muita disciplina para você conseguir aportar bastante para chegar mais rápido, né? Ninguém quer passar a vida inteira investindo, a vida inteira aportando. A gente quer alcançar logo os objetivos o quanto antes para poder usufruir de tudo isso aqui que a gente está plantando hoje. Bom, era isso. Se isso aqui foi interessante para você, se foi elucidativo, clica aí no sino para se inscrever aqui no canal, dar essa moral pra gente, deixa aquele like na parceria para você seguir acompanhando todos os conteúdos informativos que eu trago aqui para você. Abração, tamo junto, até o próximo vídeo.